Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz seja convosco, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Olá, mulheres de Deus, mulheres maravilhosas. Quero desde já dar as boas-vindas a mulheres que estão chegando aqui, que chegaram ontem pela primeira vez aqui ao nosso canal, aos nossos devocionais, que foram abastecidas, cheias da presença de Deus e do mover do Senhor, que foram alimentadas por aquela palavra de ontem. Glória a Deus por isso, né? E também agradecer a todas vocês que já estão aqui há um bom tempo. Caminhando juntas, nós vamos nos enchendo e aprendendo mais do Senhor. Amém? Eu sou Jéssica, do Bíblia Todo Dia. Estou aqui para mais uma vez trazer uma palavra da parte de Deus. Hoje, mulheres, a palavra se encontra em Lucas, capítulo 22, versículo 49. Lucas 22, 49. E eis que sobre vocês eu envio a promessa de meu Pai. Fiquem, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Fiquem, porém, em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidas de poder. Louvado seja Deus. Mulheres, antes de entrar aqui no contexto da palavra, eu gostaria de pedir um favor a vocês, que vocês me ajudassem lá no Instagram, sempre que possível. Amadas, tem acontecido algo que é do fim dos tempos, onde a palavra de Deus ela sempre vai encontrar dificuldades para ser espalhada. Então, as páginas cristãs hoje elas têm encontrado uma dificuldade muito grande. Muitas vezes o Instagram não entrega o conteúdo, embora tenha um grande número de seguidores, mas partir que o Senhor ia para outro lugar, que o Senhor ia preparar lugar, nós vemos isso lá em João 14. E os discípulos eles receberam a promessa de que Jesus rogaria para que viesse outro, que seria o Espírito de Deus, o Espírito Consolador. Amém? E essa promessa aqui que nós lemos, que há uma promessa, é a promessa do derramar do Espírito Santo de Deus sobre a vida deles. E aí ele está dizendo, olha, há uma promessa do Pai sobre vocês. Mas o que Jesus está dizendo é, não se movam, não saiam do lugar. Fiquem em Jerusalém, para que do alto vocês sejam revestidos de poder. Amém? Como que eu quero trazer essa palavra? Como que Deus quer trazer essa palavra hoje para os nossos dias, para o nosso contexto? Você tem promessa de Deus? Eu tenho promessa de Deus. Algumas já se cumpriram, algumas estão se cumprindo e eu creio que outras se cumprirão, porque Deus não é filho do homem para que minta, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Assim já diz a palavra, não é verdade? Então eu creio nas promessas do Senhor. Você precisa crer também, você precisa acreditar. E que as promessas de Deus, você não vem acreditar dependendo do tempo, dependendo da circunstância, dependendo de como as coisas estão acontecendo. Se Deus te prometeu, se segura na promessa e não nas circunstâncias. Amém? É essa frase que eu vou colocar lá no Instagram. Se Deus te prometeu, se você tem promessa, se segura na promessa e não na circunstância. Amém? Mas muitas vezes, eu até estava conversando com uma amiga minha a respeito disso, que fica balançada muitas vezes com o vento, com o que sopra. E aí ela começa a acreditar que não vai se cumprir porque ela olha para as circunstâncias, ela olha para o que está acontecendo agora e não para o que Deus prometeu que vai fazer. E foi assim, amadas, que Pedro ele afundou. Pedro ele teve a ousadia de andar sobre as águas acreditando que aquele que estava lá na frente dele era Jesus. E ele disse, mestre, se for tu, se és tu, manda-me andar, manda-me ir de encontro a ti. E Jesus disse, vem, Pedro. E Pedro foi. E Pedro andou sobre as águas. Tem pessoas que pregam e dizem que Pedro não andou. Pedro andou sobre as águas. Mas quando ele olhou para o vento, quando ele olhou para a tempestade, quando ele olhou para as águas que estavam revoltadas, Pedro afundou. Então nós não devemos olhar para os lados, nós não devemos olhar para as situações, nós devemos olhar para o Senhor que está conosco, que vai à nossa frente. Amém? E quando muitas vezes nós começamos a tirar os nossos olhos da promessa, tirar os olhos de quem prometeu, que é o Senhor, e nós começamos a olhar para essas circunstâncias, nós vamos querer começar a nos movimentar. Nós vamos querer começar a buscar plano B, plano C, quando a promessa é plano A.
Nós vamos começar a querer nos movimentar conforme a nossa vontade e não conforme o que Deus direciona para a minha vida e para a tua vida. E é nisso aí que eu quero te dizer, não se mova. Se Deus não mandou você se mover, não se mova. Se Deus não mandou você fazer, não faça. Se Deus não mandou você decidir, não decida. Espere o tempo de Deus. Amém? Quantas vezes, mulheres, nós temos um plano, nem é plano, nós estamos tentando algo, nós estamos tentando pensar em algo, pensamos. É como aqueles desenhos animados, né? Surgiu a luz na nossa cabeça. E daí você já corre para fazer, você já corre para efetuar, você já corre para resolver. E não é assim. Entrega a Deus. Olha se é a promessa de Deus para a tua vida. Amém? E é sobre isso, não se mova. Se Deus te deu uma promessa e Ele disse que ia fazer daquela maneira, não faça de outra maneira. Não se mova. Porque Jesus estava dizendo aos discípulos, fiquem em Jerusalém. Porque era em Jerusalém que o Espírito Santo ia descer sobre eles. Como de fato desceu, nós vamos ver lá em Atos 2, o derramado do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo nos discípulos e naqueles que confiaram e ficaram. Nós vamos ver que quando Jesus ele vai subir aos céus, Jesus passa por volta de 40 dias ainda depois de ressurreto, em meio aos discípulos. Quando Jesus vai subir, quando Jesus é assunto aos céus, tinha muito mais gente que viu ele. Muitas pessoas viram ele. Amém? Só que quando nós vemos lá em Atos 2, o número de pessoas que estavam reunidas esperando a promessa já tinha diminuído. Por quê? Porque se passaram dias desde que o Senhor já tinha subido e tinha dito, fiquem em Jerusalém. Amém? Então, algumas pessoas, no tempo de que Deus falou e no tempo que aconteceu, algumas pessoas já tinham se distraído, algumas pessoas já tinham saído, algumas pessoas já tinham se movimentado. E o que aconteceu? Perderam o cumprimento da promessa do derramado do Espírito Santo. Não estavam lá. Então, amada, se Deus está dizendo, fique, não se mova. Qual é a sua Jerusalém hoje? Qual é o lugar que Deus mandou você ficar? Quem tem Jesus não precisa plano B. Amém? O plano A não vai falhar, é Jesus. Louvado seja Deus. Que Jesus te abençoe, que Jesus te capacite, que Jesus te faça entender que você não precisa se mover se Ele não mandar você se mover. Fique em Jerusalém. Qual é a sua Jerusalém hoje? Deus te mandou ficar um pouco mais no teu trabalho? Fica, Deus vai fazer. Mas se Deus mandou você sair, também saia, não tenha medo, porque se Ele está mandando você sair desse lugar que não é para você, que não está edificando você, não se preocupe, porque Ele é o Deus do ouro e da prata e Ele vai prover. Se Deus está te dizendo, fica nesse casamento, porque eu vou restaurar, fica, amém? Fica nessa Jerusalém, porque do alto vai ser derramado o poder sobre a tua vida e o cumprimento da promessa vem. E outros vários exemplos, eu não sei o que significa a sua Jerusalém hoje, mas não se mova para que do alto seja derramado poder sobre a tua vida. Fica em oração, fica de joelhos, fica na presença de Deus. Não se mova para que a promessa se cumpra. É essa palavra que eu quero deixar para você hoje, mulher. Amém? Eu não, Deus quer deixar hoje, porque eu não sou nada aqui. Eu também recebo da parte de Deus com esses devocionais. Se inscreva nesse canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você ainda não é lá no Instagram conosco, vá lá, se inscreva, assista os stories, curta, comente, engaje comigo lá, tá? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos. Tu és perfeito, Tu és poderoso, Tu és santo, Tu és misericordioso. Perdoa as falhas, os pecados, os erros e nos ajuda a melhorar. Toma-nos em Tuas mãos, nos capacita, nos fortalece, pois Tu és Deus. Obrigado por esse dia, pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã, pelo Teu poder sobrenatural sobre nossas vidas, pela força que o Senhor tem nos dado a cada dia. Muito obrigado, Jesus. Eu quero te pedir, Jesus, que essa palavra hoje venha como flecha em vidas aqui. Que essas mulheres possam ter sido tocadas aqui, que o Teu Espírito Santo faça elas refletirem sobre essa palavra por todo o dia, por toda a semana, Senhor. Que elas tenham a força de acreditar no Senhor, que elas não precisam se mover se o Senhor não mandar. Deus, eu oro que o Senhor visite, que o Senhor capacite, que o Senhor encha essa mulher da Tua presença, que o Senhor venha, Pai, dando virtude, Jesus, venha ajudando para que ela cresça no conhecimento de Deus.
para que a tua vontade se revele na vida dela. Livra ela de todo o mal, livra ela da inveja, livra ela, Jesus, da falsidade, livra ela de pessoas que não convêm, livra ela daquilo que não edifica, Senhor Jesus, e que o Senhor possa dar força a ela para ela viver, acreditar e ficar ali esperando o teu mover, porque do alto, Pai, eu acredito e profetizo que vai descer poder sobre essa mulher que acredita, confia e espera no Senhor. Fique com esta palavra, mulher de Deus, sinta-se abençoada. O teu dia será de bênçãos e de vitórias, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã.